Sabe que eu acho que essa é a semana mais importante do ano? Do ano e do anel. Do ano 2023, que afinal de contas nós estamos aqui, né? Há 23 anos depois da virada do milênio, início de nova era, transição planetária. E por que não também considerar que estamos chegando ao final do anel da lua autoexistente, às vésperas da lua cheia do sol em Gêmeos, o festival de Azala, o festival da humanidade. Então, o Festival da Humanidade acontece nesse ano, nesse momento, em pleno momento que a gente está entrando na coluna mística do Tzolk'in. E sabe do que eu acho que tudo isso trata? Eu acho que tudo isso trata daquele vazio, sabe aquele vazio que a gente sente, que às vezes nos angustia e a gente faz de tudo para fugir dessa angústia e busca desesperadamente completar isso com alguma coisa, com bens, com amigos, com, enfim, o que move a vida, é verdade. Mas a gente, às vezes, ao invés de se mover para a vida, a gente foge da existência contida nesse vazio. Um vazio do qual acho que a gente não devia fugir. Então é sobre ele, é sobre esse vazio existencial e o que a melodia divina nos conta a respeito desse lugar. É o que você vai ver depois da vinheta. Te espero. A minha experiência com a lei do tempo tem sido algo assim fantástico. E entre outras coisas, perceber que apesar da lei do tempo trazer o Tzolk'in e o sincronário da paz como um macro-organizador social e pessoal, mental, a gente às vezes fica pensando, pô, então deixa eu sincronizar com o tempo, né? Hoje é o quê? Hoje é dragão autoexistente, então nutrir o desenvolvimento do ser. Mas o mais interessante tem sido perceber que eu não tenho que me sincronizar, mas eu tenho que perceber a sincronização que já é. Afinal de contas, nós já estamos navegando no nosso sistema solar em torno da galáxia de forma absolutamente sincronizada com a tessitura, com o tecido da vida, regido pela melodia da lei do tempo. Então, a gente percebe que muito pouco a gente tem que decidir, tem que fazer, tem que produzir. Essa coisa de produzir, sabe? Daquele trabalho, aquele Charlie Chaplin, né? Aquela mundo mecânico, regido pelo relógio, contado em dias do mês. Por exemplo, hoje, o que é o dia 3 de junho para você? Vamos lá, vamos ver se eu acerto. É o início do mês, quando você recebe seu salário, e aí você vai poder ter alguns momentos de escolhas sobre o que é que você vai poder fazer com o seu dinheiro para suprir aquele vazio existencial. E se a gente olhasse mais de perto o que é esse vazio? E sincronicamente, estamos entrando hoje na coluna mística do Tzolk'in. A coluna mística do Tzolk'in é exatamente aquela coluna central do Tzolk'in. Uma coluna mística e que traz um vazio existencial, por que não? É a coluna do meio, essa coluna aqui, olha. A coluna do meio é uma coluna do vazio. Ela é a única coluna que não tem nenhum portal de ativação galáctica. Olha só. Essa aqui, ó. Todas as outras colunas possuem pelo menos um portal de ativação galáctica. Esses portais, eles formam uma costura. O Tzolk'in todo se comunica de uma ponta a outra. E a coluna do meio
ela é a 7ª coluna. Então a gente pode perceber que o vazio se coloca na 7ª coluna, o número espiritual, aonde o espírito, o incriado, mora. Aquilo que ainda não foi criado, aquilo que ainda não está polarizado, aquilo que ainda não foi desequilibrado o suficiente para mover a roda da vida. Então, a coluna mística, que é a 7ª coluna, que é a metade, tem 6 para um lado e 6 para o outro, é onde há a canalização, é o tom ressonante da canalização. É o tom onde, não havendo a polarização, não há desequilíbrio. É o absoluto equilíbrio. É o lugar do incriado. Porque quando algo é criado, quando há um objeto, aquele objeto, para acontecer, para se manifestar, ele se descola do absoluto original. Então, quando a gente está na 7ª coluna, a gente está nesse lugar do tão buscado equilíbrio. E o equilíbrio é esse vazio. É onde nada acontece. Porque tudo está para acontecer ou já aconteceu. E o que a lei do tempo nos ensina a respeito desse vazio? Para quem sabe a gente começar a ter um pouco mais de coragem e permissão e relaxamento para visitar, para navegar esse vazio existencial, para contar até 10 antes de sair desesperado ou desesperada, para encontrar isso que me completa, isso que me completa, isso que me mata a sede, isso que me faz feliz, isso que faz me sentir vivo, isso que faz me sentir importante, isso que faz me sentir amado, amada. Tudo isso que está fora de mim, que eu sinto que precisa me completar. E eu acho que essa coluna mística, ela traz uma grande lição em termos de encontrar essa completude, esse equilíbrio numa relação vertical. Então vamos lá. Coluna mística começa com o dragão autoexistente. É o selo que começa essa coluna. O que o dragão autoexistente traz para a gente em termos de significado? Muito bem. O dragão, ele fala de nutrir o nascimento do ser. Nutrir o nascimento do ser no tom autoexistente, ou seja, na forma. Então, ele está realizando. Lembra que eu gosto de falar o que significa a forma? A forma significa aquele insight que a gente tem, aquilo que tomou forma na nossa mente, né? Não é aquilo que tomou forma na realidade, aquilo que tomou forma na nossa mente. Então, o nutrir o nascimento do ser, a gente começa a perceber que o grande vazio, na verdade, é o lugar aonde a gente nutre o nosso verdadeiro ser. Então, suportando esse vazio, suportando essa ausência de plugs do lado de fora, né? A ausência de objetos e de coisas que venham a nos completar do lado de fora, a gente está nutrindo o nosso verdadeiro ser com o silêncio e com a luz da nossa alma, que fala através do silêncio e através da solitude. Para eu escutar a vibração do meu ser, eu preciso ter silêncio do lado de fora, porque o meu ser é sutil, minha alma é de uma essência muito mais sutil do que a matéria densa, onde a gente age aqui o tempo todo através da nossa personalidade ou do nosso ego. Então, para eu sentir a vibração do meu ser, que é a linguagem da minha alma, vibração e frequência, eu preciso dar um tempo, né? Abre-se o silêncio de relacionamento, o silêncio de posses, o silêncio de coisas a se fazer,
o silêncio até de pensamentos, a meditação. Então, a coluna mística começa com esse toque. Olha, para dar forma à nutrição do nascimento do seu verdadeiro ser, o equilíbrio absoluto vertical, porque é isso que a coluna 7 nos ensina, nos orienta. O 7, a coluna vertical, é a coluna do meio onde há o total equilíbrio, aonde há o vazio de portais de ativação galáctica, ou seja, o universo também entra nesse equilíbrio, né? De ressonâncias no 7. Então, esse lugar, o lugar do vazio, é o lugar onde eu nutro o meu verdadeiro ser. E isso acontece sempre, invariavelmente, quando a gente está atravessando a onda encantada do espelho. E a onda encantada do espelho fala de nós nos refletirmos ao infinito. Então deveria ser muito mais angustiante, por exemplo, eu perceber que quando eu vou à vida material, aos relacionamentos, ao mundo externo, eu posso me refletir ao infinito. Ou seja, eu jamais me satisfarei, porque eu estarei me refletindo infinitamente. São infinitas possibilidades de completudes, vamos assim dizer. Então, a onda do espelho vai nos ensinando. A onda do espelho, na 4ª dimensão do tempo, é onde a gente encontra os selos brancos. Vamos dar uma olhadinha nesses selos brancos para ver o que mais eles podem nos trazer de orientação a respeito desse vazio. A onda do espelho traz os selos brancos, olha, logo depois do dragão autoexistente, dizendo que o vazio nutre o nosso verdadeiro ser, trazendo essa forma de ressonância, de absoluto equilíbrio que o 7, esse número espiritual, nos traz, indicando inclusive o lugar do coração, porque o 7º chakra, segundo a lei do tempo, a gente que começa pela coroa, né, pelo chakra da coroa, e numa espiral passa pelo chakra básico, depois sobe pelo chakra do 3º olho, que continua espiralando, passando pelo chakra sacral ou da criatividade, e aí na sua espiral vem para o chakra da garganta, e aí vai para o chakra do plexo solar, até que ele alcança o 7º chakra, que é o chakra do coração. Então, esse chakra que unifica é o 7º. Então, a gente chega nesse lugar aonde a vida nos habita. O coração é onde a vida ancora em nós. E aí nós temos, então, esse lugar com a onda encantada do espelho, trazendo nos seus selos brancos a 4ª dimensão do tempo. A gente tem o próximo selo, o vento. E o vento é a comunicação com o espírito. E nessa comunicação com o espírito, a gente está vivendo, nesse ano de 2023, no anel da lua autoexistente, nessa lua cristal, a lua cheia do sol em Gêmeos. A lua cheia do sol em Gêmeos, que é a lua que fala da comunicação, é o festival da humanidade. É o festival de Azala. Para os mestres ascensionados, este é o festival onde toda aquela sabedoria que foi captada na lua cheia do sol em Touro, agora pode vir por esse canal ressonante a nos iluminar, a trazer essa comunicação, agora que os downloads vão acontecer. Toda aquela sabedoria que foi captada na lua cheia de Touro, toda aquela força do espírito, da força da vontade que foi captada na lua cheia de Gêmeos, ela agora pode ser comunicada a nós, a humanidade, para que a humanidade então venha a parir os filhos de Deus e da deusa, ou seja, venham a parir a consciência crística, ou seja, venham a agir a partir da consciência humana e não mais daquela reatividade da personalidade do ego que ainda não foi fecundado pela consciência.
É nesse momento, é nesse lugar que a gente vai viver essa lua cheia do Sol em Gêmeos no selo do vento, que diz que o alento comunica o espírito. Olha que lindo! Deixa eu trazer aqui o mantra do selo de amanhã, que é o selo da lua cheia de Gêmeos. Potencializo, olha só, o selo do vento. Potencializo a fim de comunicar, ou seja, a comunicação do espírito com a matéria está potencializada, comandando o alento. Então, a respiração, a nossa respiração nesses dias, hoje e amanhã, está trazendo uma série de informações do espírito para nós. Por isso, nunca foi tão oportuno e tão nutritivo ouvir a nossa respiração. Selo a entrada do espírito, mais claro do que isso, impossível, com o tom harmônico da radiação. Veja, o tom harmônico é o quinto tom, aquele que reúne recursos da radiação. O que ele está, qual é o recurso, né, que ele está trazendo para a gente agora? A radiação, o tom harmônico da radiação, de radiar, de perceber o quanto que nós, quando estamos em silêncio, quando estamos no nosso equilíbrio absoluto, que muitas vezes é interpretado como um vazio, nós estamos, na verdade, radiando. Estamos vibrando o nosso ser sem nenhuma polarização horizontal. Estamos lá em estado de Buda. E eu sou guiado pelo poder do coração. O coração, o sétimo chakra, né, aonde a vida nos habita. Então eu acho, sabe, e quem é que é o análogo no tarô? A roda da fortuna, ou seja, é um movimento do destino, é um movimento do espírito, sabe? É um movimento que não depende da gente. A roda da fortuna do tarô nos ensina, ele é o único arcano maior do tarô que não depende do nosso livre-arbítrio, que não depende da nossa decisão. As moiras, que são as três figuras que compõem a tessitura da vida, porque elas estão trabalhando com o fio da vida na roca. Elas são os únicos seres do Olimpo a quem os deuses não arbitram sobre. Elas não, elas têm autoridade total sobre a linha da vida. Então, quando a roda da fortuna vem, que é a roda da sorte, da oportunidade, da mudança, da invariável mudança, aonde é melhor nós estarmos para a gente não ficar no sobe e desce, né, na periferia da roda? No centro, no coração. Percebe? E cada um de nós só tem um coração. A gente não tem outro coração. A gente só tem um coração. Então, se é para dar ouvidos para o nosso coração, é ficar aqui, ouvindo a nossa respiração, que é a voz do nosso coração, percebendo as batidinhas do nosso coração. Para a gente perceber as batidas do nosso coração, o silêncio é o nosso melhor amigo. Próximo selo branco, o enlaçador de mundos, é a morte. E o enlaçador de mundos, quanta coisa a gente aprendeu quando nós vivemos a onda encantada do enlaçador de mundos desse Tzolk'in. Desse Tzolk'in vivido agora, 2023, no anel da lua autoexistente, nessa transição planetária, nessa mudança de era, que não é esse Tzolk'in que a gente está vivendo agora, é o Tzolk'in do agora. A gente está atualizando a história, a nossa história e a história do planeta agora. Então, a gente aprendeu nesse enlaçador de mundos o quanto é importante, é saudável, é rejuvenescedor a gente estar o tempo todo se adaptando para o aqui e agora. Vai lá dar uma olhadinha depois no vídeo da Onda Encantada do Enlaçador de Mundos. Foi muito legal. Principalmente a gente, falei, o Enlaçador de Mundos é a geração dos anos 60.
E aí a gente termina com quem? Essa onda encantada, tão linda, tão espiritual. Na coluna mística do Tzolk'in, a sétima coluna, a coluna do vazio existencial, a gente tem como tom transcendente, no tom cósmico, no tom transcendente, no tom que dá para a gente aquele trampolim para a gente dar o salto quântico para a próxima onda encantada, o selo do cachorro, que fala o quê? Lealdade, amor e coração. A gente ser leal ao nosso coração para a gente poder, de verdade, desenvolver a capacidade de amar. E o arcano maior do tarô, que é correspondente ao selo do cachorro, é o enforcado, é o pendurado, aquele que trouxe o fogo da imortalidade dos deuses do Olimpo para a humanidade. Então, quando a gente aceita o conceito da imortalidade, quando a gente percebe que, com a ajuda do Enlaçador de Mundos, a nossa experiência aqui nessa encarnação é uma das inúmeras e infinitas experiências que poderemos viver como centelhas divinas, nas experiências de várias diversas encarnações aqui no planeta, talvez em outras estrelas, a gente aprende que, ao aceitar esse conceito da imortalidade, a nossa experiência aqui fica muito mais leve, muito mais divertida, muito mais passageira, não é finita. O mundo não vai acabar se eu me recolher a esse lugar aonde eu encontro a minha imortalidade. Então, essa dificuldade, talvez, da gente se entregar para esse vazio existencial é a mesma dificuldade que a gente encontra em dar aquela pausa no dia para meditar. Aquela parada, o encontro com o silêncio. E uma coisa que eu tenho reparado, e eu não vou me alongar muito nessa live, nesse vídeo, uma coisa que eu tenho reparado é que quando eu comecei a conduzir as meditações aqui no canal, em 2020, por ocasião do início do isolamento, que o canal foi parido nessa época, esse canal nasceu porque quando houve o isolamento, que coincidiu com a minha aposentadoria, eu falei, que bom, eu vou poder meditar todos os dias agora como eu sempre quis. E no segundo seguinte eu pensei, por que não compartilhar com os meus amigos e amigas que estão isolados? E aí nasceu o canal, que a princípio apenas conduzia meditações diariamente. E eu percebo que as meditações daquela época eram meditações muito mais rebuscadas, digamos assim, com muitas visualizações, com muitos trabalhos, né, de alinhamentos, de cura, de apometria, de conexões, de tomadas de consciência, de viagens. E que nesse momento agora, as meditações têm sido muito mais simples, mais curtas, porque nesse momento, se a guiança das minhas meditações aqui, por exemplo, conseguirem que você alcance 5 segundos de absoluto silêncio e sem pensar, consciente, porém sem dormir, que o lugar, né, o lugar da verdadeira, do estado meditativo nirvânico, se me permite esse neologismo, é aquele lugar onde a gente, sabe quando vai dormir? Você nunca sabe dizer exatamente a hora que você pegou no sono, né? Então, é nesse lugar onde você ainda não dormiu e também não está mais acordado. Você está ali, alerta, presente, mas não está pensando em nada. A melhor maneira que eu tenho para definir esse lugar é lembrando dos meus alunos, quando eu dava aula de meditação laica educacional, no Pedro II, para os alunos do ensino médio, e aí eu conduzia a meditação, e ao retornar da meditação, eles diziam assim, professora, estranho, mas assim, chegou uma hora que eu não ouvia mais a sua voz,
mas eu sabia que eu estava aqui. Mas eu não estava, também parecia que não estava, mas eu estava. E tanto estava aqui, no entanto, sem ouvir a sua voz, era que quando a senhora falou, podem abrir os olhos para encerrarmos a meditação no dia de hoje, eu abri os olhos. Ou seja, ele estava presente, mas ele não estava raciocinando. E para você decodificar uma voz, um som, um comando que está entrando, você precisa usar a sua mente racional. E aí, quando ele desligou a mente racional, não estava mais raciocinando, ele não estava mais decodificando os inputs da minha voz, mas ele estava presente. Tanto que quando foi, né, voltemos aqui, né, vamos voltar para aqui para nossa rotina, ele, pum, abriu os olhos e retornou, segundo todos os alunos, com um descanso como se tivesse dormido a noite inteira. Né? Então, esse é o vazio, ele pode nos visitar, às vezes, em horas em que a gente não está preparado para, né? Mas eu acho que se a gente treinar, frequentar esse vazio, de vez em quando, ele vai ter o seu espaço de nutrição do nosso verdadeiro ser. Sem que essa sede de luz, de amor verdadeiro do nosso coração, venha de forma cachapante, nos trazendo, encontrando a casa vazia, sabe? Eu acho que quando nossa alma quer demais falar com a gente, e a gente está lá fora, ela vem, bate na porta e se angustia. A gente se angustia porque a gente não está acostumado a ouvir, não está acostumado a receber essa visita, e você encontra a casa vazia. Por isso, nessa semana, que eu acho que é uma das semanas mais importantes desse momento de transição planetária, nesse ano icônico, o ano de 2023 é um ano icônico, gente. Assim, tá perto da data limite, tá perto de uma série de datas aí que a gente fica especulando. Mas sente esse momento. A gente passou por uma pandemia, tá? Não precisa ficar buscando efemérides de previsões, mas veja o estado da humanidade. A gente passou por uma pandemia de Covid que isolou o mundo inteiro. Mudou. Todo mundo teve ali o seu momento de isolamento, o seu momento de contato com o seu vazio interior. Teve gente que pirou, teve gente que casou, teve gente que separou, teve gente que morreu, teve gente que viveu, teve de tudo. Quantas mudanças aconteceram. E agora, olha como o mundo está mudando, a gente está assistindo. A gente está assistindo uma mudança, uma queda de império, né? A queda do Império Americano, tá aí, gente. Desde que as Torres Gêmeas foram atingidas, e simbolicamente o recado já foi dado. E veja como as coisas andam devagar, né? Aquilo aconteceu em 2011. Né? Olha como as coisas andam devagar. Elas são assim, mas elas andam. Elas vão se... a tessitura, é a melodia da vida, do tempo. Os valores estão todos em mudança. E aí, gente, entrar no nosso vazio, nutrir o nosso verdadeiro ser, assim, estar preparado para o sucesso. O que é o sucesso? O sucesso, uma vez eu li essa frase e aprendi forever and ever. O sucesso é quando a oportunidade encontra a competência. Então, esse caos que está abrindo as portas para a gente ser o que a gente quiser, se nós estivermos em contato com o nosso verdadeiro ser, ouvindo a voz da nossa alma, a gente vai saber aproveitar essa oportunidade desse grande caos para poder reconstruir a nossa personalidade, a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso relacionamento, o nosso tudo, dessa vez de dentro para fora. E aí sim, fazer da nossa vida uma obra de arte. Então, gente, amanhã não percam
não percam essa semana, esse período, essa alunação de Gêmeos, essa lua cheia de Gêmeos, o Festival da Humanidade, o Festival de Azala. E entenda, compreenda que é um ato gigantesco de amor próprio. Parar para ouvir o seu silêncio, para ouvir as batidas do seu coração. Durante essa coluna mística ressonante, durante esse canal ressonante de luz, nessa constelação de Gêmeos, aonde o Sol nos alcança, nos informa 24 horas por dia por conta da lua cheia, trazendo o alento do espírito, que é a comunicação. E como se não bastasse, nós temos durante esse período Urano e Mercúrio em conjunção. São os dois grandes comunicadores. O Mercúrio é aquele que fala da comunicação da nossa mente racional, a comunicação horizontal. E Urano é aquele que traz a comunicação cósmica, a criatividade, o inovador, a surpresa, o novo, a força da criatividade. Então, Urano e Mercúrio também astrologicamente estão dizendo para nós assim: olha, essa é a hora de quem tem ouvidos ouvir a voz do seu coração, que fala quando a gente aceita o desafio de entrar no nosso vazio existencial. Certo? Então, esse é o recado de hoje. Gratidão. Feliz coluna mística para todos nós. E amanhã, então, meditação da lua cheia do Sol em Gêmeos. O grande telefone com Deus e a deusa. Amanhã o recado será dado. Ou, amanhã não, nesse período. Mas amanhã, principalmente, aliás, a lua cheia vai acontecer nessa madrugada. Princípiozinho das primeiras horas do dia 4, domingo. Tá bem? Então é isso, gente. Ó. Gratidão. Namastê em Lakesh.